estudando a respeito da personalidade do Espírito Santo, da pessoa do Espírito Santo. E na primeira aula que nós tivemos com o nosso professor presbítero Wesley Pacheco, nós aprendemos que o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo não é uma força, não é uma energia. O Espírito Santo possui personalidade, ele possui intelecto, ele possui vontade e ele possui emoções. O Espírito Santo como pessoa, nós aprendemos na aula que ele fala, nós aprendemos que ele intercede, nós aprendemos que ele geme com gemidos inexprimíveis, nós aprendemos que ele guia. Por estas e outras razões, o Espírito Santo é identificado teologicamente como sendo a terceira pessoa da Trindade. A expressão terceira pessoa da Trindade é apenas uma expressão teológica. Ela não tem o cunho depreciativo. Não significa que o Espírito Santo é menor do que o Pai. Não significa que o Espírito Santo é menor do que o Filho. Nós aprendemos também na primeira aula a respeito do relacionamento entre Cristo, Jesus e o Espírito Santo. Nós aprendemos que Jesus foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Aprendemos que o Espírito Santo se manifestou no batismo de Jesus em forma corpórea de uma pomba. Aprendemos que Jesus desempenhou o seu ministério no poder, na unção e na virtude do Espírito Santo. Por exemplo, Jesus ele vai citar um texto que está lá em Isaías, no capítulo de número 61, se não me falha a memória. Mas Lucas vai registrar, vai fazer esse registro no capítulo 4 do Evangelho que ele escreveu. No versículo de número 18 e 19, quando Jesus vai dizer: o Espírito do Senhor é sobre mim, e me ungiu, e enviou-me para evangelizar, apregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Nós podemos com certeza garantir, porque a Bíblia diz isso, foi o Espírito Santo que ressuscitou a Jesus, Romanos 8, versículo de número 11. Nós também podemos dizer que Jesus, como já dissemos agora, realizou todos os sinais e todo o seu ministério pelo poder do Espírito Santo. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 10, no versículo 38, está registrado: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Nós aprendemos nesta primeira lição a importância de entender o Espírito Santo não apenas como pessoa, mas de desenvolver com o Espírito Santo um relacionamento pessoal. Tendo em vista que ele é uma pessoa, podemos desenvolver esse relacionamento pessoal com o Espírito Santo. E o presbítero e professor nos ensinou que todo relacionamento ele depende de uma base que se chama investimento de tempo. Você não terá um relacionamento bem desenvolvido com alguém se você não investir tempo para se relacionar com essa pessoa. Todo relacionamento humano sem tempo investido tende ao fracasso. Se deteriora, estraga, se rompe, se quebra. Nós podemos perceber, irmãos, que o desejo de Deus é nos encher com o seu Espírito. Esse enchimento não é apenas um enchimento inicial, limitado, pequeno, mas é um enchimento pleno e contínuo.
dinâmico, precisa se repetir continuamente. Paulo vai dizer nesta carta que nós estamos lendo esse texto, no capítulo 5, no versículo de número 18: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Se você for lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 44, no versículo 3, você vai ver o desejo de Deus de encher o seu povo com o Espírito Santo. Ele diz: pelo que derramarei água sobre o sedento, e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os seus descendentes. Deus quer nos encher com o Espírito Santo. Eu poderia falar mais coisas da lição de número 1, mas isso é importante. Isso é um resuminho da lição de número 1. Nós aprendemos que Jesus foi lá para o deserto em Mateus 4, versículo 1, conduzido pelo Espírito. Aprendemos que ele voltou do deserto conduzido pelo Espírito em Lucas 4, 14. Ou seja, o Espírito Santo estava ao lado de Jesus o tempo todo, e ele precisa estar ao nosso lado. E nós também precisamos estar num relacionamento tremendo e profundo com esse Espírito de Deus. Na lição de número 2, nosso pastor presidente, professor Pedro Simão, nós aprendemos muitas coisas importantes. Aprendemos sobre a participação do Espírito Santo na obra da redenção. Nós aprendemos, irmãos, que a obra da redenção, ela não foi uma obra exclusiva de apenas uma pessoa da Trindade. Aprendemos que houve a participação das 3 pessoas da Trindade: do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aprendemos também que se Jesus não voltasse fisicamente, corporeamente para o céu, o Espírito Santo não poderia descer, não poderia vir. Jesus disse: se eu não for, o Espírito Santo não virá, mas se eu for, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco, e estará em vós. Nós aprendemos na lição de hoje, irmãos, que o Espírito Santo ele age na nossa memória. O Espírito Santo vai lembrar você daquilo que está na sua memória. O Espírito Santo não vai fazer uma fórmula mágica, abrir a sua cabeça e colocar uma informação. O conhecimento ele é um processo. O primeiro passo do conhecimento se chama dados. Os dados são aleatórios, são desconexos. Os dados estão esparramados, espalhados. A reunião desses dados, o gerenciamento desses dados, a separação desses dados, dá início ao segundo passo do processo de conhecimento, que se chama informação. A informação agora vai ser gerenciada, trabalhada, solidificada, complementada, e ela vai gerar conhecimento. Aleluia. Conhecimento é processo. O Espírito Santo vai trabalhar na nossa memória. E o que está na nossa memória? Nós precisamos abrir espaço na nossa memória. O computador basicamente trabalha com 2 memórias: memória RAM e memória ROM. Uma é volátil, se perde quando você desliga o computador. A outra é permanente, você pode desligar o computador que a informação vai ficar ali. Nós precisamos fazer um gerenciamento das informações que entram na nossa memória. Precisamos fazer uma seleção. Aquilo que não presta vai embora, o que é bom fica. Nós aprendemos nesta lição, irmãos, que o Espírito Santo ele participou da obra da redenção. A palavra redimir ou remir significa resgate. Um pagamento foi feito. Havia um preço, e esse preço foi pago para satisfazer a justiça de Deus. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19. Houve um pacto entre a Trindade. Alguns teólogos dizem que a Trindade fez esse pacto.
Isso não está escrito na Bíblia, mas isso pode ser inferido. O Pai com o seu amor, o Filho com a sua disposição e o Espírito Santo com a sua ação. Os três trabalharam. E os três estão trabalhando. E o Espírito Santo ainda está com a igreja. Nós estamos vivendo dias difíceis, irmãos. Dias de trevas. Dias de dificuldade. Dias de esfriamento. Dias de mornidão. Dias de indiferença para com o Espírito Santo. E nós aprendemos na lição de hoje, irmãos, que tudo que Jesus foi para os discípulos, o Espírito Santo é para nós. Jesus era companheiro, o Espírito Santo é o nosso companheiro. Jesus era amigo dos discípulos, o Espírito Santo é o nosso amigo. Jesus era o mestre dos discípulos, o Espírito Santo é o nosso mestre. Jesus era o protetor dos discípulos, o Espírito Santo é o nosso protetor. Jesus era o advogado dos discípulos, o Espírito Santo é o nosso advogado. Jesus era o consolador dos discípulos, o Espírito Santo é o nosso consolador. E que coisa maravilhosa aprendemos nesta manhã, que o Espírito Santo, ele tem a mesma substância de Jesus. Ele é divino como Jesus. Ele tem a mesma natureza, ele é divino como Jesus. Ele tem o mesmo poder. Tudo que Jesus fez, o Espírito Santo pode fazer nas nossas vidas, através das nossas vidas e no seio da igreja. Aleluia. Aleluia. Lembram que eu disse que o Espírito Santo tem personalidade? O Espírito Santo tem sentimentos. Ele pode ser extinguido. Por isso que Paulo vai dizer: não extingais o Espírito. Você pode apagar o fogo. É aquela brasinha que está ali viva, mas se você não alimentar aquela brasinha, lá no churrasco que você faz, ela vai apagando, vai apagando, vai apagando, vai chegar uma hora que apaga, vira cinza. O Espírito Santo pode ser entristecido. Por isso que Paulo está dizendo aqui: não entristeçais o Espírito Santo. Por quê? Porque ele tem sentimentos. O Espírito Santo pode ser resistido. Estevão disse para as pessoas que o acusavam: vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Quais são as atitudes que podem entristecer o Espírito Santo? No capítulo 4, versículo de número 17, nós aprendemos que nós entristecemos o Espírito Santo quando o nosso comportamento é semelhante ao comportamento das pessoas que não conhecem a Deus, gentios. Pessoas que não faziam parte da comunidade de Israel. Qual é a primeira atitude que entristece o Espírito Santo? Efésios 4:17. Eu digo isso, que testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido. Quem não tem Deus, quem não nasceu de novo, quem não é regenerado, quem não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, está sendo guiado por um outro espírito. A Bíblia chama isso de espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Mas Romanos 8,14, Romanos 8,16 vai falar que o Espírito Santo guia, que o Espírito Santo testifica, e nós somos guiados pelo Espírito Santo. Porque todos os que são guiados pelo Espírito Santo, esses são filhos de Deus. E o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então nós podemos entristecer o Espírito Santo quando não existe mudança no nosso comportamento cristão. Nós somos cristãos de nome, de carteirinha, de fachada, de cargo, de título, mas não há mudança no nosso cerne.
no nosso entendimento, na nossa mente, no nosso coração, nós continuamos dizendo que somos de Deus e vivemos como pessoas que não são de Deus. O nosso comportamento, irmãos, tem que ser diferente das pessoas que não conhecem. Nosso comportamento não pode ser semelhante ao comportamento dos ímpios. Veja o Salmo 1. Os ímpios não são assim. Os ímpios são como a moinha que o vento espalha. Porque o Senhor conhece o caminho dos ímpios. O caminho dos ímpios vai perecer, mas o caminho dos justos ele vai permanecer. Glória a Deus. E vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Lá na rua onde você mora, as pessoas dizem: ali mora a irmã Joana, ali mora o irmão José, ele é da igreja, ele é mulher de Deus, ele é homem de Deus, se morrer já está salvo. As pessoas dão testemunho a respeito de você, a respeito de mim, a respeito de nós. Nós entristecemos o Espírito Santo quando o nosso comportamento não sofre essa metamorfose, essa mudança. Nós podemos entristecer o Espírito Santo quando o nosso entendimento, primeiro foi o comportamento, agora é o entendimento, se torna obscurecido e o nosso coração se endurece. Entendimento, mente. Nós entristecemos o Espírito Santo quando o nosso entendimento se torna obscurecido, falta luz no entendimento. E o nosso coração se endurece, totalidade de intelecto, emoções, vontade. Provérbios 4:23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, guarda o teu entendimento, porque dele procedem as saídas da vida. Veja Efésios 4:18. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. O entendimento réprobo, endurecido, cauterizado, entristece o Espírito Santo. Mas graças a Deus que Paulo diz para a igreja de Corinto: nós temos a mente de Cristo, nós temos um entendimento renovado, nós temos um entendimento transformado, o entendimento nosso foi mudado, foi gerenciado e sendo transformado em um novo entendimento, porque a palavra de Deus trouxe luz para o nosso entendimento, abriu os nossos olhos e nós temos a mente de Cristo. Deus fez um download. Número 3, nós podemos entristecer o Espírito Santo quando perdemos o senso, a razão, o juízo e nos entregamos ao pecado. Irmãos, não nos enganemos. Se queremos avivamento, tragamos de volta para o púlpito a mensagem contra o pecado. Nós estamos aqui, irmãos, não é para fazer teatrinho, estamos aqui como denunciadores do pecado. O pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós entristecemos o Espírito Santo quando perdemos o senso, a razão, o juízo e nos entregamos ao pecado. Versículo 19: os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez. Avidez aqui é desejo, é vontade de cometerem toda impureza. Quando uma pessoa se entrega avidamente ao pecado, você pode ter certeza que o Espírito Santo não está mais lá.
O professor Wesley falou na primeira lição a respeito de Sansão, quando Sansão mentiu várias vezes, transgrediu a palavra de Deus, e depois que seu cabelo já estava cortado, e Dalila disse: Sansão, os filisteus vêm sobre ti. E ele disse: levantar-me-ei outra vez, e sairei como das outras vezes. Mas o escritor de Juízes disse: ele não sabia que o Espírito Santo não estava mais com ele. O Espírito Santo ainda está conosco. O Espírito Santo ainda está em nossa vida. Seu coração ainda tem a chama do Espírito Santo. Seu coração ainda é um altar onde o fogo arde continuamente. Glória a Deus. Glória a Deus. Número 4, entristecemos ou podemos entristecer o Espírito Santo quando nós não tiramos a roupa do velho homem. Velho homem, natureza carnal, pecaminosa. Podemos entristecer o Espírito Santo quando não tiramos a roupa do velho homem. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Troca de roupa. Veja o que diz o versículo de número 22 do texto. E quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Romanos capítulo 8, a partir do versículo de número 5, vai mostrar uma guerra, uma luta, uma batalha que é travada no nosso ser, no nosso coração. A natureza pecaminosa batalhando contra o Espírito. E Paulo vai dizer que os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. A inclinação da carne, diz Paulo, é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e é paz. A inclinação da carne, Paulo prossegue, se constitui em inimizade contra Deus, porque a carne não está sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. E Paulo diz: mas vós, isso é para a igreja, não estáis na carne, mas no Espírito. E aí ele faz uma pergunta retórica: se é que o Espírito de Deus habita em vós? Porque se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Amã, aquele camarada lá, esqueci, fugiu o nome dele agora, que pegou as coisas lá que Josué mandou apedrejar. Me ajuda aqui, ó, os professores. Acã já não tinha mais o Espírito Santo, irmão. E aí Josué diz para Acã: Josué, ou Acã, você nos perturbou, né? Você trouxe perturbação para o arraial de Israel. Agora Deus vai te perturbar. É assim, irmãos. Saul, enquanto tinha o Espírito Santo, estava na presença de Deus, era uma bênção, era ungido, era cheio do Espírito, fazia a obra de Deus, governava, reinava, lutava, vencia. Mas quando o Espírito de Deus se afastou, entrou no espírito imundo. Mas o salmista vai dizer no Salmo 89, no verso 20: achei a Davi meu céu, com meu santo óleo ungido. Tem alguém aqui que quer receber essa unção do Espírito Santo na sua vida? Meu Deus. Número 5. Podemos entristecer o Espírito Santo quando nós deixamos de buscar a renovação do nosso entendimento. Nós precisamos buscar a renovação do nosso entendimento. O entendimento envelhece, irmãos. Ele se calcifica, ele se deteriora. É preciso uma renovação paulatina, dinâmica, constante. Olha o versículo de número 23. E vos renoveis o espírito do vosso sentido. E vos renoveis no sentido do vosso espírito. Sua mente tem que ser renovada. Seu entendimento tem que ser renovado.
Nosso entendimento tem que ser renovado. Paulo vai dizer na carta aos Romanos, no capítulo de número 12, a partir do versículo de número 1, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, o mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu só posso experimentar a vontade de Deus para a minha vida de maneira plena quando eu permito que o Espírito Santo renove o meu entendimento dia a dia, continuamente. E essa renovação vem pelo poder do Espírito e pelo poder da palavra de Deus, meus irmãos. É lamentável. Nós somos a geração que mais tem Bíblia. Temos Bíblia em áudio. Você acha que Pedro tinha Bíblia em áudio? Tinha um WhatsApp lá na casa dele, mandava para a Cornélio e falava: manda aí a carta de Filemão para eu escutar. Meus amigos, nem escrito estava na época para eles, não tinha nenhum papel. Era só a graça, era só a misericórdia. Hoje tem Bíblia de Thompson, Bíblia pentecostal, Bíblia apologética, Bíblia da mulher, Bíblia do homem, Bíblia do pregador, Bíblia do pastor, Bíblia da juventude, Bíblia do adolescente. Tem até a Bíblia em ação, cheia de figurinha, para as crianças lerem. Mas nós somos analfabetos da palavra de Deus. Somos a geração que mais tem recursos pedagógicos, recursos tecnológicos, recursos materiais, e temos menos unção do Espírito Santo, menos conhecimento da palavra de Deus. Mas o Espírito de Deus vai trabalhar na nossa vida, Ele vai mudar esse quadro, Ele vai trabalhar na nossa mente, Ele vai nos dar porção dobrada como Ele deu para Eliseu. Eu creio. Quando nós deixamos de buscar a renovação do nosso entendimento, tópico de número 5, meu Deus do céu, tem tanta coisa aqui. Teria que ser, sabe o que, irmãos? Teria que ser uns 3 dias. Número 6, podemos entristecer o Espírito Santo. Obrigado. Quando nós não vestimos a roupa do novo homem. Para o versículo de número 24. Nós podemos entristecer o Espírito Santo quando nós não vestimos a roupa do novo homem. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Romanos capítulo 6, versículo de número 22. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. A santificação é obra divina. A santificação tem um aspecto geral, posicional, porque se alguém está em Cristo é nova criatura, é santo independente do tempo, da idade, do tempo que ele está na igreja, se ele nasceu de novo, se ele foi gerado de novo pelo Espírito, ele é santo. Não interessa se ele é pastor, se ele é diácono, auxiliar, missionário, missionária, diaconisa, ele é santo. Esse é o aspecto geral. Mas há um aspecto que é de desenvolvimento. Paulo vai falar isso na segunda carta aos Coríntios, no capítulo número 7, a partir do versículo número 1, sobre esse desenvolvimento da santificação. Essa mudança progressiva no nosso caráter, essa transformação que precisa ocorrer, irmãos. Nós precisamos ser santos por dentro e por fora. A santidade começa no interior, ela não começa do lado de fora, ela se reflete no exterior. Ela não está relacionada com costumes humanos, porque ela não é obra humana. Ela está relacionada com a transformação produzida pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo. Santificação não é obra humana, não é o homem que convence o outro homem.
de mudança, é o Espírito Santo. Você lembra da leitura introdutória que nós fizemos? É o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. E Jesus ali no texto já vai dar uma pequena explicação. Pecado ali em relação com a incredulidade, as pessoas que não creem em Jesus. Da justiça porque Jesus ia para o Pai, mas também da justiça de Cristo, Ele é justo. Do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado. O príncipe deste mundo, Satanás, já está condenado, já está derrotado, já está vencido. Mas Cristo recebeu o juízo pelos nossos pecados. Foi lançado na conta dele, ele teve que pagar. E ele pagou. Está consumado. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. A dívida foi paga. Nós podemos entristecer o Espírito Santo, irmãos, quando nós tratamos a mentira como se fosse algo normal. Meu Deus do céu. Nós podemos entristecer o Espírito Santo quando nós nos acostumamos com a mentira. E tem gente que mente tanto que acredita na própria mentira. Uma mentira repetida 20 vezes se torna verdade. Um dia eu fui na casa de uma pessoa que eu conheço, e lá estava um senhor de idade ensinando um adolescente. Eu entrei, conversei com uma pessoa e os dois estavam ali, e o senhor falava para o adolescente: quem é o Espírito Santo? O adolescente respondia: é a força ativa de Jeová. Aí o senhor perguntava: quem é o Espírito Santo? Aí o adolescente respondia: é a força ativa de Jeová. Repetição 20 vezes, mentira se torna verdade. Tira da cabeça agora. Veja o texto, versículo 25. Pelo que deixai a mentira e falar a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Mentira tem que ser deixada, tem que ser abandonada. Jesus disse, irmãos, isso aqui não foi Paulo que falou não, nem Pedro, nem João: se o teu olho te faz tropeçar, arranca e lança para longe de ti. É melhor que você entre no reino dos céus sem um dos olhos, do que com os dois ser lançado no Hades, no inferno. Se a tua mão te faz tropeçar, corta e lança para longe de ti. Se o teu pé te faz tropeçar, isso é uma linguagem figurada. Não é para você cortar a mão, cortar o pé, arrancar o olho. É para você afastar aquilo que está te fazendo pecar naquela área. Se tem uma área onde você é frágil, não adianta você ficar lutando ali, porque você vai tomar pancada. Se afasta. Corre. Foge. Como José. Pelo que deixai mentir. Fala aí a verdade. Uns com os outros. Porque somos membros. Nós formamos um corpo, irmãos. E nossos relacionamentos podem afetar o outro, positivamente ou negativamente. Imagine se eu subo aqui, irmãos, e prego só abobrinha. Você vai sair daqui com a cabeça inchada, reclamando, murmurando, indo para casa, triste, abatido. Por quê? Porque você, num relacionamento comigo, eu acabei estragando o relacionamento, porque falei o que não devia. Quando nós mentimos, irmãos, nós afetamos outras pessoas. Quando nós falamos, afetamos outras pessoas. E podemos afetar positivamente ou negativamente. Jesus sempre procurava fazer com que os seus discípulos fossem atingidos positivamente. Mas quando ele percebia alguma coisa ali que não estava bem, ele já repreendia: para trás de mim, Satanás. Porque ele percebia que era uma ação maligna. Mas ele sempre colocava os discípulos para cima. Não vos deixarei órfãos. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Jesus sempre, com a sua fala e com as palavras, fortalecia seus discípulos. Podemos entristecer o Espírito Santo, irmãos, quando permitimos que a ira nos conduza ao pecado. Versículo 26. Irai-vos e não pequeis.
não se põe o sol sobre a vossa ira. É pecado irar? Olha o texto. Não. Nós somos humanos. Nós estudamos na outra revista a respeito de Jó. Justo, íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal. 5 características. Mas mesmo assim Jó estava sujeito ao pecado. Nós somos servos de Deus, mas estamos sujeitos a nos irar. Mas irar não é o problema. O problema é você guardar a ira. Olha o que diz o texto: não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Respira. Conta até 10, conta até 1000. Pensa antes de fazer, porque depois que botar o fio no pescoço vai ficar difícil. Depois que cortar os pulsos vai ficar difícil. Depois que tomar soda cáustica, olha, é complicado. Pensa, repensa. Se não conseguir, chama alguém, conversa, dialoga, pede socorro, pede ajuda. E o melhor, entra no teu quarto, fecha a porta e fala com teu pai que está em secreto. E teu pai que te ouve em secreto te recompensará publicamente. Um dia eu estava sentado lá em cima, escutando o pastor Pedro dar aula, e ele disse: Deus honra quem honra ele. Se você honrar Deus no jejum, Deus vai te honrar. Se você honrar Deus na oração, Deus vai te honrar. Se você honrar Deus na palavra, Deus vai te honrar. Se você honrar Deus de qualquer forma, Ele vai te honrar. É por isso que Provérbios nos ensina: honra o Senhor com a primeira parte da tua fazenda, com as tuas primícias, então se encherão de mosto os teus lagares, transbordarão os teus celeiros. Fica à vontade, meus amigos. Se quiser falar língua extensa, pode falar, solta a rajada. Nós entristecemos ou podemos entristecer o Espírito Santo quando damos lugar ao diabo. Versículo 27. Não deis lugar ao diabo. Dá espaço. A minha esposa chegou para mim e falou: que eu queria colocar um vaso de planta ali naquela beirada ali, daquele beiral, na rua. Tem que botar ali. Eu falei: vigia. Passa uma pessoa, cai esse vaso, quebra a cabeça da pessoa, e agora? Olha o crente estando fazendo um TCE na pessoa ali, ó. Tem coisas, irmãos, que nós podemos evitar. O bicho é sujo, ele é nojento, ele procura uma brecha para entrar. Aí você dá uma brechinha, ele entra com a casa e faz a festa. Não deis lugar ao diabo. Sabe quem deu lugar ao diabo? Judas. Traiu Jesus. Jesus olhou dentro dos olhos de Judas e falou assim: o que você vai fazer, faça-o depressa. João diz assim: então entrou Satanás nele, e pegou a bolsa e saiu correndo. Nós entristecemos o Espírito Santo, irmãos, quando damos espaço para o diabo agir na nossa vida, no ministério, na igreja. Irmãos, o que tem de ministérios divididos, contenda, briga, confusão, discórdia. Por quê, irmãos? Porque pessoas que têm o Espírito Santo se afastam do Espírito Santo, entristecem o Espírito Santo e dão lugar ao diabo, irmão. Entra na carne. Nós podemos entristecer o Espírito Santo. Eu preciso terminar. Quando nós não usamos as nossas mãos para fazer o que é bom. Versículo 28. Nós podemos entristecer o Espírito Santo quando nós não usamos nossas mãos para fazer aquilo que é bom. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenham que repartir com o que tiver necessidade. Todas as pessoas querem ser prósperas, mas uma das razões porque Deus prospera alguém, sabe por quê? Deus não prospera uma pessoa para a pessoa ficar comendo picanha, andar de Porsche, de Ferrari,
usar só roupa de marca, de grife. Pode. Mas não é só para isso, irmão, não, irmão. Sabe por que Deus prospera alguém? Para essa pessoa ser uma fonte de recursos para ajudar outras pessoas. Você pode ajudar alguém com uma agulha da Bíblia. Você pode ajudar alguém com uma capa, Elias. Você pode ajudar alguém com uma pedra, Davi. Você pode ajudar alguém com um cajado, Moisés. Você pode ajudar alguém com o que você tem na mão. Eliseu perguntou para a viúva: declara-me o que tens em tua casa. A tua serva não tem nada senão uma botija de azeite. Eliseu disse: olha, tem um bom filho partido. Elias chegou na casa da outra viúva e pediu um pedaço de pão. Ela falou: não tem pão não, tem um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, vou fazer um bolo para eu e meu filho comer, vamos comer e morrer. Elias disse: não, faz primeiro o seguinte, faz um bolo, assa ele, prepara ele, traz primeiro para mim, eu vou comer, porque assim diz o Senhor, a farinha da panela não vai acabar, o azeite da botija não vai acabar, até o dia que o Senhor vai mandar chuva sobre a terra. Chuva é símbolo do Espírito Santo. Deus quer usar os seus recursos. Você se formou em administração, pegou o diploma e jogou dentro da pasta. Você se formou em técnico, em informática e conserta computador. Tem gente na igreja com computador quebrado, você pode ajudar. Você se formou na faculdade de letras, inglês e português. Tem pessoas na igreja que querem aprender mais português, você pode ensinar. Deus quer usar os nossos recursos, irmãos. Se você toca, fique na posição que Deus te colocou. Se você prega, se você ensina, se você canta, se você faz alguma coisa, mas faça para a glória de Deus. 1 Coríntios capítulo de número 10, versículo 30. Nós precisamos usar as nossas mãos para fazer aquilo que é bom. Pastor Renato, vou deixar um tempo assim. Nós podemos entristecer o Espírito Santo quando as nossas palavras não promovem a edificação. Lucas 6,45, Mateus 12,37, versículo 29 do texto. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torta, mas só a que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que ouvem. Um dia eu estava aqui no culto de sexta-feira, irmãos. Quando tinha culto de ensino aqui, o pastor Pedro estava aqui, ele disse o seguinte: irmãos, Deus me ensinou uma coisa, eu sou uma fonte, e a fonte jorra. Se tiver 500 pessoas, 1 milhão de pessoas, ela está jorrando. Se tiver 3, ela vai jorrar. Se tiver 1, ela vai jorrar. Nós temos que ser essa fonte, irmãos. Do nosso interior tem que sair coisas boas. Jesus disse: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E ele também disse que do interior das pessoas fluiriam rios de água viva. Isso ele disse do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Irmãos, o que está fluindo de nós, irmãos? O que está fluindo de nós? É bênção ou é maldição? Tem pessoas que são metralhadoras ambulantes, irmãos. Só detona, só mata, só derruba. AR-15. Eu quero ver você sendo metralhadora de joelho dobrado e bombardeando o inferno, guerreando contra Satanás, orando a favor da igreja, a favor do ministério. Nós podemos entristecer o Espírito Santo, número 12, quando sentimentos ou atitudes ruins nos dominam. Versículo 31, toda a armadura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, toda malícia seja tirada de entre vós. Quando sentimentos ou atitudes ruins nos dominam, entristecemos o Espírito Santo. Sentimentos ou atitudes ruins, Paulo disse: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me edificam.
Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Licitude, domínio e edificação. Licitude, domínio e edificação. O que eu vou falar, o que eu estou sentindo, os meus sentimentos são lícitos? Promovem edificação? Ou eles promovem bagunça? A gente precisa fazer uma faxina, irmãos, na nossa vida. Já viu quando você puxa a gaveta para fora e está tudo bagunçado? Aí você tira, põe na cama e vai dobrando e vai arrumando. E essa meia aqui não serve mais. Essa meia está furada, vou dar para o pastor Renato. E a gente vai fazendo aquela seleção e vai guardando só o que é bom, irmãos. Número 13. Podemos entristecer o Espírito Santo quando não exercitamos a bondade, a misericórdia e o perdão. Perdoe. Tenha misericórdia, porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. Nós precisamos exercitar a bondade, misericórdia e perdão. Eu me lembro que o professor Wesley falou na lição de número 1 sobre um pouquinho sobre o fruto do Espírito. Fruto do Espírito, irmãos, tem que ser desenvolvido, tá? Não é pacote fechado não, tá? Você não compra no Mercado Livre não e vai chegar lá. Chegou a encomenda que você comprou, o fruto do Espírito, bota na cabeça, disquete. Nem a disquete é pendrive. Agora é Bluetooth, sei lá o que. Está mais avançado ainda. Não é assim não, irmão, você tem que desenvolver. Eu quero orar, irmãos, 2 minutos, fazer uma oração de 2 minutos por pessoas que querem ser cheias do Espírito Santo. Aleluia. Quem quer? Se coloca de pé. Devido às restrições, irmãos, nós temos muita gente aqui. Não vamos chamar ninguém aqui na frente. Se coloca de pé, tá bom? Aleluia! Convidar o nosso pastor presidente para estar orando pelos irmãos, Glória a Deus. agradecendo a oportunidade em nome de Jesus, e que o Espírito Santo sacuda você em 2021. Que Ele te tire da cama, que Ele te leve para a oração, que Ele te leve para o jejum, que Ele te leve para a palavra, para que você seja uma tocha viva nesse ano. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eita, glória. Deus. Vamos orar, irmãos. Estende as tuas mãos, os obreiros aqui para lá, e a igreja estende assim, ó. Forma isso de receber. Senhor Deus, como anjo dessa igreja, que o Senhor, pela tua infinita bondade e misericórdia, nos colocou nesse lugar. Eu sou grato a ti, Senhor, por seguir as suas orientações, por, Senhor, o Senhor nos conduzir a trazer o professor Antônio para a palavra desta noite. Palavra maravilhosa, Senhor. 13 itens fundamentais para que nós devemos evitar para não entristecer o teu Santo Espírito. Queremos cada dia mais desfrutarmos do teu Espírito. Queremos cada dia mais sermos guiados pelo teu Santo Espírito, para não fazermos coisas erradas, para não desviarmos dos caminhos corretos que o Senhor tem para nós, para sermos sempre, estarmos de prontidão para fazer a tua vontade, o teu querer. Continue abençoando o teu povo, continue abençoando o professor Antônio, a sua esposa, os seus filhos, a sua vida profissional, a sua vida espiritual, todas as áreas da sua vida. Abençoa o teu povo, Senhor. O Espírito Santo é o nosso consolador, o nosso paracleto, o nosso advogado. Seja continuamente, permanentemente, o nosso paracleto. Em nome de Jesus.